hoje, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse versículo ele é meio estranho, né? Como assim o Espírito Santo pega Jesus e leva para o deserto, conduz até o deserto para que Jesus fosse tentado? Eu estava lendo um sermão do pastor Renato Cordeiro e Deus falou muito ao meu coração sobre esse texto, sobre que o Espírito Santo conduz Jesus, leva Jesus, né? E se você for ver, frequentemente a Bíblia se refere ao deserto como um lugar onde Deus fala com o servo dele, né? Temos vários exemplos, né? Como Moisés, como Elias, Davi, Jesus, Paulo. E o pastor Renato Cordeiro falou uma coisa que eu achei interessante. Às vezes a gente julga as pessoas que estão passando por algo muito difícil, às vezes a gente julga. Eu já estive nesse lugar. Eu lembro que certa vez eu via uma pessoa que, a meu ver, aparentemente tinha tudo certo. Era uma pessoa que tinha uma vida com Deus, uma pessoa que tinha uma vida cheia da presença de Deus, e eu fiquei olhando, a pessoa não saía daquele deserto. E aí eu lembro que eu parei uma vez e falei, será que essa pessoa não está com algum pecado? Eu sei, é horrível o que eu pensei, tá, gente? Mas eu tô aqui confessando meu pecado. Isso faz muito tempo. Eu tinha um entendimento equivocado sobre deserto. Mas talvez você não seja diferente de mim. Às vezes você também já julgou alguém que estava no deserto. Eu me lembro uma vez também que alguém chega e fala assim, vai nas redes sociais e fala o quanto que foi ferido porque não engravidava, e pessoas da própria igreja falavam, vocês devem ter pecado para não conseguir uma gravidez porque o seu marido é normal, você é normal e o neném não vem, é pecado. E a Bíblia não trata o deserto, a dificuldade, assim, como uma punição, como um castigo. E muitas vezes nós julgamos o deserto do outro, achando que, acusamos às vezes, falar, tá passando por esse deserto porque tá com pecado. Quem somos nós na fila do pão para apontar o pecado, o erro da vida do outro e julgar ainda? A gente não sabe, né? E às vezes nós mesmos, quando estamos no deserto, temos essa mesma visão. Tem até umas frases prontas, uns ditados populares aí prontos, né? Eu devo ter jogado pedra na cruz, eu devo ter derramado a ceia na mesa, né? Eu devo ter pregado um chiclete no pé de Moisés. Tem várias assim, coisas que as pessoas brincam, mas que na verdade são brincadeiras que estão enraizadas em verdades que a gente acredita. Não verdades reais, mas verdades que a gente acha que é certo. A gente acha que está sofrendo, que está passando por um deserto, porque é uma punição, Deus está castigando. Sendo que o deserto é um lugar de encontro. Frequentemente, quando a Bíblia apresenta o deserto, apresenta como um lugar de formação. Um lugar onde vai revelar não o que o servo vai ser um dia, mas é para revelar quem o servo é. Quando o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, é um pouco antes dele começar o ministério dele. E esse levar Jesus para o deserto, ali ele é questionado por Satanás justamente na sua identidade. E ali ele responde com a certeza de quem sabe quem é em Deus. Rebateu todos os questionamentos quanto à sua identidade, sobre quem ele poderia ser se fizesse alguma coisa. Ele disse, mas está escrito. Está escrito. Deus já escreveu todas essas respostas que você está me questionando, está escrito, nem só de pão, não tentarás, Senhor teu Deus, né? Então, assim, Jesus ali, ele não foi levado pelo Espírito Santo para que Deus revelasse no deserto o que ele seria, mas era para confirmar quem ele já era. Quando Jacó está ali no vale lutando com o anjo,
E ele consegue ali naquele resultado, né, daquela luta constante, e o anjo fala, qual é o seu nome? Bora ver quem você é. A partir daqui você vai ter um novo entendimento. O deserto não é para transformar você em uma outra pessoa. O deserto é para revelar quem você é. Quem Deus criou você para ser, que você já é, que você não tem sido. O deserto não é um lugar de punição. É um lugar para revelar quem nós estamos sendo e quem nós verdadeiramente somos. Então, quando você vê alguém sofrendo, cuidado de ficar julgando, de falar que é pecado, que a pessoa está no deserto. Jesus, o próprio Cristo, foi levado pelo Espírito Santo. Então, em outra passagem, Deus fala ali para o povo que levou o povo para o deserto para revelar o que estava no coração. E o povo estava com o coração murmurando, reclamando. Hebreus também fala sobre a murmuração, porque a pessoa não entendeu ainda quem era, a identidade. E a partir do momento que essa descoberta é feita, você está pronto para viver os novos desafios. Você não foi transformada em uma pessoa. Foi revelado quem você tem sido e quem você é. Você precisa ver quem você tem sido nesse tempo. E quem você é. O que está escrito que diz quem você é. Está escrito. Deus não vai escrever seu futuro, já está escrito. Enquanto Satanás olhava para Jesus e falava assim, olha, se você fizer isso, você será, você terá. E Jesus responde, mas eu já tenho, porque já está escrito. Antes de você perguntar, já estava escrito. Então o deserto não é um lugar de punição, não é um lugar de condenação. É um lugar de descanso, um lugar de encontro. Um lugar onde nós ficamos de frente para quem nós temos sido. E Deus revela quem nós somos nele. E ao termos a nossa identidade restaurada, curada, já estamos prontos para sair, porque o deserto não é o nosso destino final. O deserto é um lugar de passagem. Mas a gente precisa no deserto, em tudo, depender de Deus. Antigamente não existia GPS, essas coisas, né? Mas hoje é possível. É possível você ir para o deserto e levar um GPS. Não funciona a internet, mas o GPS funciona. Mas você tem que baixar o mapa antes para funcionar offline. Mas mesmo esse GPS, tendo ali uma estratégia para você sair daquele deserto, você depende de Deus. Porque, de repente, vem uma tempestade de areia e você tem que esperar. Porque você só vai sair dali quando Deus permite que você saia. Porque tem movimentos de Deus que acontecem no deserto, independente de tudo que você tem já preparado de argumentos, de filosofias, de entendimento, de sabedorias humanas. Existe um momento no deserto em que é só você e Deus. Então nós temos que sair deste lugar de julgamento, de achar que estamos no deserto porque às vezes fizemos algo e Deus está nos castigando. O deserto é um lugar que Deus transforma um lugar de fonte de bênçãos na nossa vida. Porque o que a gente não enxergava, o que a gente não via no deserto, Deus limpa os nossos olhos. Deus enxuga as nossas lágrimas. Deus cura as nossas feridas. O deserto se transforma em um lugar de bênção. E um dia, olhando para trás, você vai ver, Paulo diz, ainda bem que eu passei por isso. Elias fala, ainda bem que eu passei por isso. Eu estive lá, eu pude ver Deus de perto. Jó fala, eu pude te ver de perto, eu pude caminhar com o Senhor.
Em outro lugar, eu tinha muito barulho, tinha muito ruído. E o deserto é um lugar solitário. É um lugar entre você e Deus, mas é um lugar de passagem. Então nunca olhe para a vida do seu irmão e ache que ele está em pecado porque ele está no deserto. O próprio Espírito Santo conduziu Jesus, que estava cheio da presença dele, para o deserto. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo abrace você neste deserto. E você fala, pode me ensinar, Pai. Estou aqui para aprender. Como Moisés, como Elias, como Davi, como Cristo. O próprio Cristo, Deus não poupou nem o próprio Filho. Como Davi. O deserto é um lugar de encontro. Onde Deus revela quem nós temos sido e quem nós somos. Daí sim, ao ter essas revelações e essa mudança de entendimento, nós estamos prontos para o que vem pela frente. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abrace os meus irmãos neste momento e os ajude a enxergar o deserto como uma sala de aula, como uma fonte de bênçãos que o Senhor está ali derramando. Muitas vezes o que está faltando na nossa vida é só entendermos que o que nós temos sido até aqui não é suficiente. Nós precisamos entender quem nós somos no Senhor para mudar de estação, para mudar de ciclo, para sair desse looping de repetições da nossa vida, de tristeza, de angústia, de ansiedade. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a entender que o Espírito Santo do Senhor nos leva ao deserto para nos encontrarmos sem ruído, sem barulhos, com toda a verdade que o Senhor tem sobre nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.